Já me sinto em casa mesmo, né? Estou em casa. Eu não senti firmeza, não. Pensei que ia dar certo. Estou me sentindo em casa. Que bom. É sempre uma alegria, um privilégio. Na verdade, é uma honra muito grande sempre estar aqui. E cada vez que a gente vem aqui, queridos, isso aqui não é uma expressão, né, simples, mas é verdade, é verdadeiro. Nós recebemos mais do que entregamos. Eu tenho sido muito, muito abençoado. Cada vez que eu venho aqui, é um ambiente profético tão impressionante que vocês têm desenvolvido dentro dessa congregação, desse corpo, dessa casa. Vocês têm tanta gente, tantas pessoas com muito conteúdo. Cada vez que a gente vem aqui, a gente vê tantas pessoas que Deus tem colocado aqui, com conteúdos impressionantes. Talvez vocês nem percebam isso, porque vocês estão assim tão habituados com eles, né? Mas é impressionante como Deus tem dado uma riqueza de ministério e de dons diversos para essa congregação, para essa igreja. É uma cultura que tem sido desenvolvida aqui, né? Uma cultura de crescimento, de desenvolvimento e de fazer isso não apenas periodicamente, mas constantemente. Então, eu quero ministrar uma breve palavra, uma breve mensagem. Tenho até medo de dizer isso, mas vou tentar cumprir isso, né? E deixar um pouco mais para amanhã. Nós vamos ter um tempo também amanhã. Mas o pastor Lucivaldo tinha me falado dessa conferência, né, da transição que ele fez através dela, né, para dar esse start do começo do ano, e de uma imersão que normalmente era feita para essa conferência, né, e dar o nome dela dessa forma, né? E a alegria de poder estar nessa primeira edição e sempre poder aprender tanto, né? Eu ouço a vida do pastor de vocês, ele não precisa falar muito, a gente já vai aprendendo muita coisa, né, sobre a dinâmica da obra de Deus e de manter um coração sempre pronto para as direções que Deus dá. Então, vocês têm a alegria de ter um pastor, né, por ser meu amigo, e a gente viver assim um relacionamento de companheirismo e amizade tão grande. Mas vocês têm um casal de pastores maravilhosos, extraordinário, né? E eu queria inclusive pedir um aplauso ao Senhor pela vida deles, pastor Lucivaldo, pastora Kênia, e eles me permitem, quando eu venho aqui, ficar na casa deles, né? Então, graças a Deus, eles não me colocam em hotel. Amo isso, né? Na conferência passada, ele quase que me obrigou, me arrancou da casa dele, porque os irmãos tinham dado assim uma bênção e a gente precisava usufruir dela. Mas a alegria de poder estar na casa deles, né? E o carinho que eles têm com a gente, o cuidado que eles têm, né? A gente se sente muito, muito bem tratado. Abra a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem não trouxe aí? Diga misericórdia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9. Talvez seja um texto muito conhecido de alguns. A epígrafe da minha Bíblia, ela diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. E na verdade talvez o texto mais profundo sobre a humilhação de Jesus, né? E eu quero compartilhar uma palavra sobre esse texto, que eu considero talvez uma das características
mais importantes para um servo de Deus. Amanhã nós vamos falar sobre moldados para servir. Mas eu gostaria de deixar essa palavra como parte de tudo aquilo que Deus já tem falado conosco desde ontem, né? O pastor Lucivaldo nos blindou ontem com uma mensagem impressionante, que eu brinquei com ele, que ele deveria sair daqui preso, porque foi um palavrão, né? Sobre essa questão das características de servo. Ontem ele falou sobre a paciência, o poder da paciência. E eu quero seguir essa linha também nessa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em algumas versões, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de... Você pode repetir isso um pouquinho mais forte? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você perdeu uma ótima oportunidade para glorificar ao Senhor. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos dar um aplauso a esse Senhor, né? Então deixa eu falar com os irmãos sobre os preceitos da humildade, características de um servo. Quando nós pensamos em alguém humilde, em quem pensamos? Se alguém perguntasse para você hoje, se você pensasse em alguém humilde, em quem você pensaria? Ou quando nós pensamos em humildade, como nós pensamos sobre ela? Como alguém mal vestido, que tem uma condição econômica e social baixa? Alguém com uma certa realidade cultural e acadêmica deficiente? Qual é o conceito de humildade que vem à nossa mente quando a gente fala sobre essa questão de ser humilde, ou uma pessoa humilde? Eu creio que é por causa disso, queridos, que por causa de perguntas como essa, que eu gostaria de compartilhar esse texto. Paulo não via outra pessoa que ele pudesse usar como paradigma de humildade, senão a própria pessoa de Jesus. E foi Jesus quem disse que se nós tínhamos que aprender de alguém sobre humildade, precisávamos aprender dele. Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus dizendo isso, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E eu creio que esse texto, quando Paulo escreve ele aos Filipenses, ele está mostrando para nós preceitos sobre a humildade que nós devemos atentar. E eu não estou aqui, por favor, por favor, eu não estou aqui, nem quero estar pregando sobre isso para acusar alguém de não ser humilde, Eu gosto muito do meu pastor Gedilson, porque quando eu digo para ele, assim, que ele sempre se veste bem, não sei se você concorda, mas ele sempre se veste muito bem. E eu digo para ele assim: nossa, pastor, você hoje está muito bonito. Aí ele olha para mim assim e diz assim: não estou nos meus melhores dias, não sei se eu estou mais bonito ou mais humilde. Então, na verdade eu não quero acusar ninguém aqui, não estou aqui pregando para acusar alguém de não ser humilde.
Mas a intenção, queridos, em falar isso com os irmãos, compartilhar essa palavra, é que todas as vezes que nós pensamos sobre alguém humilde, nós precisamos ter um conceito mais eficiente sobre isso, né? Eu quero dizer com isso que quem quiser se achar humilde, eu preciso dizer isso, o pastor G disse, não disse isso para ele, que quem quiser se achar humilde e não ganhar de Jesus, ainda não conseguiu. Eu quero repetir isso para você. Se alguém que se acha humilde não ganhar de Jesus, ainda não entendeu. Porque ainda nós temos que aprender, e aprender dele. Então eu gostaria de enfatizar, por isso que eu quero tornar essa pregação mais curta possível, 3 preceitos que na vida de Jesus é mostrado nesse texto, que eu considero assim, preceitos irretocáveis sobre humildade. O primeiro deles é a disposição de esvaziar-se de si mesmo. Essa foi a atitude de Jesus. Há uma versão que diz nesse texto, e a expressão que é usada nessa tradução é aniquilou-se a si mesmo. E eu acho que é uma das expressões de traduções mais fortes que tem, porque essa palavra aniquilar-se, aniquilou-se a si mesmo, não é no sentido de extermínio, de destruição completa, né? Aniquilar, acabou com tudo, mas no sentido de tornar sem efeito o direito de ser Deus. Olha o que o texto diz, que na verdade ele não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Então, o ponto, queridos, de esvaziamento de Jesus é o ponto de não querer aferir vantagem por causa da sua posição ou da sua natureza divina. É isso que Paulo está dizendo, que Jesus não quis aferir vantagem por ser Deus. E eu creio que quando Paulo fala sobre isso, ele está falando de uma atitude de Jesus, porque o texto diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. E você há de vir comigo que ele era Deus. Mas olha que Paulo diz que ele não usou isso de uma forma que ele pudesse usurpar desse direito de ser Deus, porque era uma questão de direito. Jesus era Deus. Mas esse texto nos faz lembrar que Jesus, quando ele escolhe vir à terra, ele não veio para exercer o direito de divindade. É por isso que Paulo diz que ele se esvazia de si mesmo, dessa opção, dessa possibilidade de ser Deus. Ele se esvazia dela. E na verdade ele tira todo o direito. É ele mesmo que faz isso, não é o Pai, não é o Espírito Santo que faz isso. Paulo está falando da própria atitude pessoal de Jesus. E esse texto nos faz lembrar que quando ele escolhe vir à terra, ele não veio para exercer o direito de divindade. Há uma versão, não sei se alguém tem aí, que é a versão, a nova Bíblia Viva, que eu considero assim, que os textos parecem jamais um comentário bíblico. Não sei se tem alguém aqui que tem essa versão bíblica, é maravilhosa ela. Nova Bíblia Viva. Esse texto, ele é descrito assim, olha, que embora sendo Deus, ele não exigiu nem se apegou aos direitos como Deus. Isso é, Jesus não se apresentou na forma de uma divindade, queridos.
mas de um ser humano. Talvez por causa disso, João chega a dizer, no capítulo 1, versículo 11, quando ele fala do verbo que se fez carne, e aí João diz assim no versículo 11, não sei se você já leu isso: veio para o que era seu. Você já leu isso? Está aqui, olha. Ele veio em sua própria terra. Ele veio para aquilo que ele mesmo criou. Veio para aquilo que era seu. Porque Jesus não estava vindo para um lugar. Ele foi o criador desse lugar. Veio para o que era seu. E aí você entende por que o diabo luta tanto na tentação para fazer Jesus usar o seu poder divino. A necessidade do diabo de desqualificar a humanidade de Jesus. Jesus passa 40 dias de jejum. E ele é levado para ser tentado. E olha, queridos, por favor, ouça isso. Ele foi levado para ser tentado pelo Espírito. Não foi o diabo, não foi demônios, não foi espíritos malignos. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus a ser tentado. Eu não gostaria de afirmar isso, mas em face daquilo que nós estamos aqui olhando, tem tentações, queridos, que não são do diabo. Deus te leva a elas. Parece esquisito isso, mas o Espírito de Deus fez isso com Jesus. E quando você olha para a primeira menção da tentação, queridos, o que você vê? Você vê Satanás dizendo assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Usa seu poder, usa a sua divindade. Afinal de contas, você é Deus. Usa esse poder. Qual era a intenção do diabo, queridos? Desqualificar a humanidade de Jesus, tentando fazer Jesus usar o seu poder divino para a sua própria satisfação, porque ele estava dizendo assim: come, é fácil você sair desse período de fome. Usa seu poder, transforma pedras em pães, satisfaz as suas necessidades. Até os demônios sabiam quem era Jesus, e muitas das vezes Jesus não deixou-os falar, porque eles sabiam quem era Ele. Jesus muitas das vezes calou os próprios demônios para não dizer quem era Ele. Tudo porque Jesus, queridos, não se apresentou na forma de uma divindade, mas de um homem, 100% homem. Jesus não quis ser uma fraude de um Deus parecido com um homem, um simulacro de homem, mas verdadeiramente um Deus que se fez homem, um Deus que tomou a forma de servo, como diz o texto, né? Semelhante, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhantes aos seres humanos. Um Deus que se fez homem. Por isso que há um entendimento, queridos, de que Jesus dependeu 100% do Espírito Santo. Todas as vezes que você viu Jesus manifestando alguma coisa, Ele estava manifestando um dom do Espírito, porque o Espírito estava manifestado nele plenamente, e Ele dependeu completamente da ação do Espírito, 100% da ação do Espírito sobre a sua vida. Mas por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque a humildade, queridos, ela me ensina que eu não devo me corromper através do orgulho. O nosso orgulho nos faz querer ser igual a Deus, mesmo não sendo.
Posso repetir isso para os irmãos? O nosso orgulho nos faz querer ser igual a Deus, mesmo não sendo. E o que Jesus faz? A humildade de Jesus o fez não querer ser igual a Deus, mesmo sendo. Mesmo sendo. Você já cantou uma canção que diz assim: o meu orgulho me tirou do jardim. Já cantou essa canção? Querido, pensa numa frase profunda. Porque se você pensar o que nos tirou do jardim, queridos, foi o orgulho. Foi a soberba, a pretensão de aceitar uma proposta. Qual foi a proposta do diabo? Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Ele. Nosso orgulho, nossa soberba, nossa pretensão de ser igual a Deus. E Jesus, na sua humildade, queridos, mesmo sendo Deus, não quis ser. Ele se esvazia. A humildade, queridos, ela nos ensina que nós deveríamos fazer uma escolha de não tirar vantagem por causa de qualquer posição que Deus nos coloque. Eu não sei qual é a sua posição de liderança, de ministério, de uma ocupação de um lugar por causa da sua condição socioeconômica que Deus te deu. Eu não sei qual é a posição que Deus colocou por causa da sua capacidade, da sua inteligência que Ele te deu. Mas a humildade, queridos, ela nos ensina que nós não deveríamos tirar vantagem por causa de nenhuma posição que nós tenhamos. Eu vou dar 2 exemplos práticos aqui. Se eu sou alguém com uma condição financeira melhor, a humildade me ensina a não tirar vantagem dessa posição econômica e social muito elevada, querendo ter um tratamento melhor por causa da minha posição econômica. Eu exijo direitos. Dá para você entender isso? Todas as vezes que você exige direitos por causa de alguma posição, você está quebrando princípios muito profundos sobre o que verdadeiramente é a humildade. A humildade me ensina a não querer me julgar diferente se eu tenho uma condição acadêmica, educacional e cultural melhor. Não deveria me considerar alguém diferente dos outros, a ponto de segregar as pessoas. Eu sou mais culto, eu tenho condições mais do que alguém. A humildade não permite isso. E é isso que Jesus, ele faculta a gente entender com a sua humilhação. Entender que, na verdade, queridos, humildade é quando você é e decide não ser, ter e decide não usar. É muito mais do que não ter. A gente tem um conceito de uma pessoa humilde por ela não ter. Você quer ver uma pessoa humilde? Dê a ela. Aí você vai ver se realmente há uma humildade ou não. Porque a humildade, queridos, é a capacidade de esvaziar-se. E eu vou falar isso com todas as letras, irmãos. Não dá para servir sem humildade. Porque para servir é preciso se esvaziar. Porque a forma de servo, a humildade tem uma forma, queridos. Qual é a forma da humildade?
A forma da humildade se chama a forma de servo. Porque para servir é preciso ser humilde o suficiente para isso. Eu vou profetizar, mesmo que você não queira. Se você olhar para essa pessoa que está no seu lado, ela é o servo com a característica mais impressionante. Porque a única coisa que você vai ver na mão dessa pessoa é uma toalha e uma bacia. Nós somos o povo da toalha e da bacia. Dá para você entender isso? Nós precisamos ser. O mundo está esperando isso. O mundo não está esperando uma igreja com usurpação de direitos. O mundo está esperando uma igreja que se esvazie de si mesmo para pegar a toalha, para pegar a bacia e lavar os pés das pessoas. Eu quero dizer para você, querido, que eu estou aqui para te servir, para lavar os teus pés. Nada mais do que isso, não me faz maior do que ninguém. Então, a forma de servo, queridos, precisa de humildade. Sem ela não tem forma. E Jesus, como servo, ele obedeceu, e o texto diz que ele obedeceu até a morte. Você sabe por que muitas das vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus? Porque nós não tomamos a forma de servo. Nós temos dificuldade de obedecer o que Deus nos manda, porque nós não tomamos a forma de servo ainda. Nós não nos esvaziamos de nós mesmos. Nós ainda não permitimos que aquele que desenha a nossa forma possa desenhar a forma de servo na nossa vida. É uma forma, queridos, né? É uma forma, e a forma está em Jesus. Se não for formatado como Jesus, queridos, não é um servo. E o texto diz que Jesus, ele é, como servo, obediente. Ontem eu vi uma expressão, e hoje de novo, que a palavra que é usada para servo no Novo Testamento é a palavra doulos. E essa palavra significa escravo. Quando Jesus pega a toalha, para lavar os pés dos discípulos, aquilo era um serviço do escravo menor da casa, porque havia estratificação entre os escravos, e os escravos maiores não faziam esse serviço. Quem lavava os pés daqueles que chegavam na casa do seu senhor eram os escravos de menor possibilidade. Você entende por que Pedro diz assim: tu não vais fazer isso? A reação de Pedro, queridos, é a reação de quem estava vendo Jesus como alguém que não poderia estar fazendo aquilo. Ele era rabi, Senhor. Mas Jesus diz assim: se tu não me permitires fazer, tu não tens parte comigo. A forma, e Jesus, ele obedece até a morte, e não é qualquer morte. Paulo deixa muito claro isso aqui, é morte, e morte de cruz. E por que Paulo afirma isso? Para lembrar de que a cruz não é esse objeto glamorizado que nós tornamos com a nossa religião cristã. A cruz não era esse objeto glamorizado, religiosamente divinizado, né? Quem tem uma cruz parece que, né? Tem gente que carrega a cruz como parte de segurança espiritual da sua vida. Parece um misticismo meio maluco. Mas Paulo, ele deixa claro para nós que a cruz não era um símbolo divinizado, glamorizado. Paulo fala isso, querido, para nos lembrar que era a pior das execuções no Império Romano. Era
a mais terrível forma de punição de um ser humano, porque ela envolvia uma execução, uma execração física, emocional e moral, porque o nome do executado era colocado sobre a cruz e era escarnecido publicamente, envergonhado publicamente. O que Paulo está dizendo, queridos, é que Jesus serviu à humanidade com aquilo que ele tinha de maior. E o que ele tinha de maior? A sua própria vida. É a sua afirmação em Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Será que tem alguém resgatado pelo serviço de Jesus aqui? Por essa forma de servo? Sabe, querido, eu preciso me revestir dessa forma. Só assim a minha humanidade ela terá realmente algum sentido. Só assim a minha posição, o que eu tenho, o que eu sou, terá alguma utilidade. Se eu não tomar essa forma que a humildade propõe, queridos, a única coisa que eu vou fazer da minha vida é servir a mim mesmo. Os meus interesses, os meus próprios propósitos, sem a forma de servo. E a última coisa, a humildade, queridos, ela espera a exaltação não de pessoas, ela espera a exaltação de Deus, queridos, só dele. Jesus não exaltou a si mesmo, mas ele deixou que Deus o exaltasse. Eu creio que é por isso que o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele diz isso como uma orientação para a igreja, e ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. A humildade espera uma exaltação, queridos, que não é própria. A humildade nos faz esperar pacientemente, não por causa ou por uma usurpação de vantagens passageiras, mas por recompensa que realmente vão ser permanentes, consistentes e, melhor ainda, elas vão ser eternas. O problema é que nós estamos sempre esperando das pessoas ganhar alguma coisa. Nós queremos sempre ser motivados, encorajados, e temos sempre uma palavra de encorajamento. É engraçado isso. Ah, pastor, mas não deve ser sempre assim? Sim, não. Se você está esperando que o tempo todo a sua vida ela seja encorajada por uma palavra para dizer para você muito obrigado por aquilo que você está fazendo para Deus, eu já estou vendo irmãos fazendo assim. Pode ter qualquer coisa, menos humildade nisso aí. Se você quer verdadeiramente ser um servo de Deus, não espere exaltação de ninguém. A exaltação vem de Deus. Ela é consistente, ela é permanente e ela é eterna. Sem a humildade, queridos, nós não só ficamos impacientes. Obrigado, pastor, pela mensagem de ontem. Nós não ficamos só impacientes para receber a recompensa que nós devemos receber como honra.
É aquilo que alguns autores chamam de concupiscência do reconhecimento. A gente parece que precisa sempre estar sendo reconhecido, porque essa é uma motivação para a gente. A humildade me faz esperar de Deus, queridos, e não das pessoas, o reconhecimento. E a expressão sobre Jesus é que a Ele foi dado um nome. Ele foi exaltado por causa da sua humilhação, da sua forma de servo. Ele recebeu uma exaltação de Deus, que lhe deu um nome sobre todo nome. A humildade, queridos, ela tem preceitos que precisam ser vistos na nossa vida de forma correta, porque ela precisa vir de uma pessoa que está moldando a nossa vida. Essa palavra não é para acusar ninguém, queridos, de falta de humildade. É só para dizer que nós continuamos em obra, e a forma que Deus está usando nada mais é do que a própria pessoa de Jesus, transformados de glória em glória à sua imagem. O mundo precisa de pessoas transformadas de glória em glória à imagem de Jesus, a forma de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja, queridos, que o nosso slogan, não sei como é que eu posso chamar isso, pessoal que trabalha com design gráfico, deveria ser uma toalha e uma bacia. Eu quero fazer uma proposta hoje, que a figura do cristianismo mude da cruz para a toalha e para a bacia. Você concorda com isso? Você concorda? Eu vou levar no meu pescoço a partir de hoje, não a cruz. Eu quero levar uma figura de uma toalha e de uma bacia, para que todo mundo possa ver um slogan na minha vida: sou um servo. Sou um servo. E eu vou dizer para você algumas coisas. O reino dos céus é dos humildes, queridos. A intimidade de Deus é para os humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Qual é o foco? Foque em esvaziar você. Foque em esvaziar de si mesmo. Foque em tomar a forma de servo, para que a posição que você tenha, seja ela qual for, econômica, cultural, seja lá onde Deus colocar você, querido. Deus me deu uma palavra para desenvolver, acho que esse ano eu vou escrever isso, sobre como na vida de José isso foi tão presente. Um cara que aprendeu a servir em todos os momentos da sua vida, e foi essa forma de servo que levou ele de um lugar, jogado dentro de uma sepultura viva, para um lugar de glória. Nós, na verdade, queridos, precisamos que você alcance posições muito altas. E nós oramos para que você realmente, economicamente, você seja um multimilionário. Não sei se você quer receber isso hoje. Se você receber, glória a Deus. Mas por que Deus vai fazer isso com você? Por que Deus vai colocar você em posições culturais, acadêmicas tão grandes? Para que você se encha de você mesmo? Não. Você pode me ajudar a terminar essa mensagem? Dizer para esse irmão aí: Deus quer colocar você em lugares muito altos. Mas quando você estiver lá, você esteja completamente vazio de você mesmo.
para que a glória de Deus continue se manifestando através da sua vida, para que você continue tendo a forma de servo, e que esse lugar te ajude a servir mais do que antes, te dê a possibilidade. Eu quero falar isso para você hoje. Foque em se revestir dessa forma, para que a posição que você tem, que Deus vai colocar, se é que já não te colocou, elas possam realmente o contrário do que elas podem fazer, que é descaracterizar a sua humanidade, perder a sua identidade e perder a recompensa. Que essa capacidade da humildade faça você focar em esvaziar, tomar a forma de servo, para que você realmente possa estar nesse lugar, para usufruir daquilo que Deus quer fazer. Deus não quer escrever o seu nome, Deus quer escrever o nome dele através de você. A palavra é só uma hoje à noite. Cabe a você tomar a forma de servo. É você que tem que tomar a forma, esvaziar-se de si mesmo e tomar a forma de servo. E aí o que vai acontecer? Eu quero estar lá na eternidade para ver você sendo exaltado. Eu quero ouvir aquela doce voz dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha que recompensa extraordinária, porque a humildade nos coloca à mercê da exaltação de Deus. Deus te abençoe, querido. Que conferência preciosa. Nós viemos para aprender a tomar forma, a tomar a forma. E tudo aquilo que Deus tem falado conosco, queridos, é para desenvolver essa forma, essa forma. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meu Deus, obrigado, pastor Ailson. Queridos, vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Quem está abençoado, renovado,